Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, nós temos formado aqui uma grande corrente de fé, tem se espalhado por todo o Brasil e eu agradeço desde já a você que tem compartilhado, tem enviado nos grupos de WhatsApp e agradeço também a você que mora fora do Brasil. Irmãos, quantas pessoas agora estão sendo alcançadas, pessoas de outros países, e eu louvo ao Senhor por tudo. Tudo isso, irmãos, porque eu tenho trazido também a palavra. Não adianta apenas a gente orar, nós precisamos alimentar a nossa fé. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. E é por isso que é importante nós meditarmos aqui na palavra antes de nós orarmos, entendeu? E hoje eu quero ler uma passagem que para mim tem um significado profundo e ela marcou a minha vida. Foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus numa noite. Eu me lembro que foi na última semana de janeiro de 2002. E foi naquela noite que o Espírito Santo entrou na minha vida e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Irmãos, eu senti uma paz tão grande. Eu quero ler essa passagem para você, te trazer uma breve explicação. Eu tenho certeza o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão vermelho que está bem aqui abaixo do vídeo. Inscreva-se. Eu vou dar um tempinho aqui para você ir lá. Clica nesse botão. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações dos vídeos assim que eu colocar, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Marcos capítulo 4, o versículo 35 em diante, onde nós vemos Jesus acalmando a tempestade. Só que existe um detalhe muito importante aqui que nós não reparamos. E eu quero ler com você, olha o que diz. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu acho essa passagem maravilhosa e como eu disse para vocês, eu estava numa vigília de oração e de repente o moço entrou com a Bíblia na mão e ele citou esta passagem. E depois ele disse: olha, Deus me mostrou que nesta noite existe alguém que está exatamente desta maneira. Está apavorado porque as tempestades estão muito fortes, os ventos vêm vindo contra a sua vida e você está com muito medo de morrer. Irmãos, a minha vida estava dessa maneira. Eu estava com a vida toda bagunçada, uma falta de paz imensa. Eu não sabia o que seria do meu futuro, eu não sabia de nada. Eu só sabia que a minha vida, ela precisava urgentemente de uma calmaria. E foi então que esse moço disse: se você entregar sua vida hoje para Jesus, Ele vai acalmar sua tempestade. Irmãos, foi naquele momento que eu orei, eu pedi para o Senhor entrar na minha vida e realmente eu senti uma paz que eu nunca havia sentido. Irmãos, eu senti uma presença de Deus tão forte e o Espírito Santo entrou na minha vida naquele momento. E de repente eu saí abraçando todo mundo e eu falava: gente, Deus acabou de falar comigo, Jesus entrou na minha vida. Eu estava tão feliz, irmãos. E graças a Deus, já faz quantos anos, né? E até hoje eu estou firme na caminhada. E eu quero muito que você também tenha experiências com o Senhor, que você entregue a sua vida para Jesus. É a melhor decisão que você pode tomar. Amém? E, irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje está aqui no versículo 36. Olha o que está escrito, ó. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Irmãos, olha que interessante. Jesus havia dito para os discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado. Então Jesus entrou nos barcos com os discípulos e Jesus começou a dormir naquele barco. Só que aqui diz um detalhe que pouca gente percebe. Aqui diz que haviam outros barcos que estavam acompanhando eles também. E aí, de repente, a Bíblia diz que veio uma forte tempestade. E quando essa tempestade veio, realmente os barcos pareciam que ia virar.
E naquele momento os discípulos começaram a clamar: Mestre, o Senhor não se importa que nós estamos morrendo aqui? Eles estavam apavorados, desesperados, irmãos. Só que aqui eu aprendo uma coisa muito importante. É nesse momento de calamidade que as pessoas, elas pensam somente nelas. As pessoas, elas focam somente nelas, na família delas, em proteger a sua própria vida. Mas Jesus, ele disse: aquele que amar a sua própria vida, ele perderá a vida que Deus tem reservado para ele. Irmãos, quando a gente assiste aqueles filmes de fim dos tempos, fim do mundo, esses dias eu assisti um filme na Amazon e é impressionante o quanto as pessoas pensam somente nelas. Quando o mundo começa a acabar, é impressionante, é cada um correndo para o lado, todo mundo desesperado, todo mundo pensando em se salvar. E é nesse momento, irmãos, que Deus espera que nós também pensemos no próximo. Porque o foco de Deus são as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por cada um de nós. Irmãos, é nesse momento que a gente revela Jesus em nós, quando a gente olha para o lado e a gente pensa no próximo. Quando Jesus estava ali morrendo na cruz, ele olhou para os criminosos ao seu lado, ele orou por aqueles que estavam ali na frente dele. Então, irmãos, nós precisamos pedir uma graça tão grande de Deus, de forma que a gente consiga enxergar as necessidades do próximo. Eu sei que nós estamos vivendo uma época em que existe uma instabilidade no mundo inteiro. E as pessoas ficam procurando maneiras de investir no melhor lugar que traga mais rentabilidade. Mas, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está querendo nos dizer hoje, o melhor lugar, a melhor forma de você investir a sua vida são nas pessoas. Amém? É você investir no seu casamento, é você investir nos seus empregados, nas pessoas que trabalham com você, nas pessoas do seu ministério. Invista nas pessoas e principalmente naquelas que estão mais necessitadas. É nessas pessoas que a gente tem que estar voltando a nossa atenção. Porque é interessante que os discípulos, eles eram os únicos que conheciam de verdade Jesus, que sabiam quem Jesus era. Apesar de que aqui no final diz que eles ficaram apavorados e perguntaram: nossa, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas a verdade é que os discípulos já estavam presenciando muitos milagres. O próprio Cristo falava diretamente com eles. Então, eles eram as únicas pessoas que sabiam quem Jesus era, que tinham essa segurança de que Jesus estava no próprio barco deles. Imagine, Jesus no seu barco. O barco nunca vai afundar. Pode vir as tempestades, o diabo pode se levantar, mas o barco nunca vai afundar porque o próprio Deus está ali no barco. Então, irmãos, eu fico imaginando, será que não era para os discípulos falarem: Jesus, mestre, acorda, porque tem outros barcos aqui com a gente. O Senhor não se importa que a gente morra, que nós que estamos aqui no barco e esses outros barcos também sejam salvos? Então, irmãos, esse deveria ser o correto, mas muitas vezes no momento da dificuldade a gente só pensa em si mesmo. E é por isso que eu quis trazer essa mensagem. Irmãos, a melhor maneira de vivermos na presença do Senhor. Aliás, se nós estamos na presença do Senhor realmente, então os nossos olhos têm que estar voltados para as pessoas. Amar ao próximo como a nós mesmos, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria trazer. Guarde ela no seu coração. Sempre quando você tiver problemas, lembre-se, tem pessoas passando por muito mais lutas que você. Sempre quando você estiver mal, é importante que você vá onde tem pessoas sofrendo. Não tampe os olhos para a realidade. Quando você estiver mal, vai lá no hospital para você ver como é que estão as coisas lá. Vai num cemitério. Vai encontrar com pessoas na rua. Você vai ver que tem pessoas com muito mais lutas, pode ter certeza. E Deus pode usar você. E existe um princípio, irmãos, que é esse. Quando você é generoso, a Bíblia diz em Provérbios 11 que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E eu me lembrei aqui agora de uma história que traduz muito bem este versículo. Uma vez eu estava lendo um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Conta a história de um indiano que ele se converteu. Ele era da religião hindu, que é uma das mais pagãs do mundo. E ele se converteu de verdade e Deus começou a usar ele ali com milagres. É um livro maravilhoso de testemunho. E aí, em certo momento, ele estava numa região, ele viajou o mundo todo. E naquele lugar estava tendo muita neve, um frio muito forte. E ele começou a caminhar nessa neve e ele de repente viu um moço caído lá na neve. E ele pensou: esse moço vai morrer. E na hora que ele foi socorrer, estava vindo um outro moço atrás dele. E ele falou: olha, não faz isso não. Se você parar para ajudar esse homem, você vai morrer também.
porque não vai dar tempo de você chegar no outro lado. E então, irmãos, naquele momento, o coração dele falou mais alto. E ele pensou, eu não posso ir e deixar esse moço morrendo. Eu vou ajudar ele, ainda que morra nós dois. Irmãos, o interessante é que eles foram andando e aquele outro moço foi bem à frente. Ele estava muito mais adiantado. Só que quando eles foram chegando, lá na frente eles começaram a ver um pontinho preto na neve. E para surpresa deles, aquele moço que estava ali na neve era aquele moço que passou por eles, não quis socorrer o necessitado. E aí o livro conta que o que fez aquele apóstolo, aquele homem de Deus sobreviver, foi o fato dele carregar o outro que estava jogado ali, que iria morrer. Porque o calor humano fez com que os dois não morressem. E aquele outro egoísta, aquele acabou morrendo. Irmãos, nós precisamos ter esse coração, um coração de Cristo, um coração cristão, generoso, que olha para o próximo, tá bom? Sempre que você estiver passando por lutas, então, essa é a lição de hoje, que você pense assim, olha, tem pessoas também passando e eu vou socorrê-las, eu vou ajudar elas e pode ter certeza, Deus, Ele vai cuidar de você. Esse, como eu disse, esse é o maior e melhor investimento. Se você quiser ser sustentado por Deus, viva esse princípio e Deus jamais vai te abandonar. Amém? Vamos orar agora? Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que você deixe aí os seus comentários, é muito importante. Tem muita gente que nem assiste o vídeo aqui, sabia, irmãos? Porque eles ficam lendo somente os comentários. E se você escreve qualquer coisa, talvez não vai fazer sentido para ela. Mas se você escrever, nossa, Deus falou comigo, nossa, a oração de hoje me fortaleceu muito, isso vai estimular a pessoa a querer ouvir a mensagem e a oração também, tá bom? Então fecha os teus olhos e vamos orar agora, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos Te agradecer, Deus, por mais um momento de oração, mais um momento de palavra. Oh, meu Deus, quantos de nós agora estamos passando por lutas? Quantos aqui agora, meu Pai, têm vivido dias de solidão, de sofrimento? Pai, é uma angústia na alma que parece que a pessoa não vai suportar. Mas, Senhor, eu intercedo por elas agora, eu peço a Ti, meu Deus, traga da Tua paz, traga da Tua presença, tira todo o peso espiritual, Senhor, toda angústia no peito, toda depressão, ansiedade, medo. Senhor, nós substituímos agora o medo pela fé. Coloca fé nos nossos corações, Senhor. Nós estamos aqui Te pedindo, Pai, ajuda-nos a caminhar neste mundo, nesse mundo de trevas, nesse mundo onde as pessoas não querem saber de ajudar o próximo. Pai, a começar por nós, nos levanta nessa geração, que a gente possa nos preocupar com o próximo, com o semelhante. Eu creio que se nós praticarmos esse princípio, o Senhor cuidará de nós. Muitas vezes, Pai, por instinto de sobrevivência, nós pensamos só em nós mesmos, mas o Senhor mesmo disse que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E por isso, meu Pai, que eu Te peço, dá-nos um coração de adorador, um coração que ama, um coração que acredita. Oh, meu Deus, Pai, eu creio que o Senhor vai nos suprir em todas as nossas necessidades. Mas para isso, nós Te pedimos, ajuda-nos a obedecer a Tua palavra, que nós possamos ser como o bom samaritano, que estava também indo para o seu compromisso, mas parou para socorrer o necessitado, aquele que estava caído à beira do caminho. Ó Senhor, que o Senhor nos use, Pai, na vida dos mendigos, na vida daqueles que estão à beira do caminho. Talvez dentro da nossa casa, Senhor, há pessoas sofrendo, os nossos filhos muitas vezes ficam calados, quietos, e nós não prestamos atenção na dor, no sofrimento deles. Senhor, que possamos a partir de hoje viver em função do próximo, porque aquele que não serve para viver. Pai, nos ajude a viver com este coração generoso, porque a Tua palavra diz que o generoso prosperará, o que dá alívio aos outros, alívio receberá. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração
e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada. Nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia. Ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer
pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente. Feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro
e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar.
Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias, milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos,
porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio. O Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo,
Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para orar com você, para trazer uma meditação da palavra do Senhor, esta palavra que pode mudar a sua vida hoje. Você não chegou aqui por acaso, não foi à toa que o YouTube te mostrou esse vídeo. Deus tem um propósito na sua vida e eu quero muito ser instrumento do Senhor para te abençoar. Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, uma vez eu estava no meu carro e eu estava ouvindo uma rádio evangélica e o moço começou a falar de Deus ali, ele começou a pregar sobre a Bíblia. Irmãos, naquele momento eu senti muito forte a presença do Senhor e eram respostas que eu estava buscando há tanto tempo. E naquele momento eu comecei a orar e pedir a Deus que um dia eu pudesse também ser usado nas mãos dele para tocar no coração das pessoas. E eu fico tão feliz, irmãos, quando as pessoas vêm, me abraçam e elas dizem: pastor, você é muito importante na minha vida. No momento mais difícil, Deus usou a sua boca. E eu louvo ao Senhor porque as suas promessas são fiéis, são verdadeiras. Deus, ele conhece o nosso coração. Eu sei que tem muitos de vocês aqui com pedidos de oração e eu quero te falar, Deus vai responder cada uma delas. Você precisa acreditar que ainda que não seja do seu jeito, será de um jeito muito melhor e maior. Deus é bom, irmãos, Deus é Pai. Eu recebo tantos testemunhos, depoimentos de pessoas dizendo que têm orado comigo de manhã e à noite e Deus tem feito maravilhas. Então com você não será diferente. Mas para isso você tem que entender a importância de buscar a Jesus. E mesmo que você cometa falhas ao longo da caminhada, Jesus te perdoa, Ele é misericordioso e tudo o que Ele espera é que você chegue a Ele com humildade, porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos.
Enquanto você não descer do pedestal, ou seja, enquanto você não abrir mão da sua vaidade, do seu ego, Deus não pode operar. Porque Deus trabalha somente em corações humildes, corações quebrantados, que reconhecem que necessitam do Senhor. Jesus disse que bem-aventurado são os pobres de espírito, e a pessoa que se considera pobre espiritualmente é a que recebe bênçãos do Senhor. A pessoa pobre é aquela que sabe que tem necessidades, ela precisa da ajuda de alguém maior, alguém que pode realmente ajudá-la. E assim nós devemos orar com o coração humilde e quebrantado, porque Deus é o provedor de tudo. Sem Ele, nós não somos nada. Amém? Hoje, irmãos, a mensagem vai tocar profundamente. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É muito rápido e não paga nada. Olha nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se, clica nele, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você apertar o sininho e selecionar a opção todas, ok? Assim você receberá diretamente no seu celular as próximas orações e vídeos que eu colocar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem muito conhecida, mas que hoje você vai entender ela de uma maneira totalmente diferente. Está escrito em Mateus capítulo 14, o versículo 25 ao 33. Preste atenção. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amém? Irmãos, olha que história maravilhosa. Essa história de fé, essa história de ousadia. E eu tenho certeza que essa história de Pedro e Jesus tem muito a ver conosco. Aqui nós vemos Jesus andando sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos, e eles ficaram morrendo de medo. Afinal de contas, era alta madrugada e eles começaram a gritar: "É um fantasma, é um fantasma." Mas Jesus imediatamente disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." Naquele momento, irmãos, gerou uma fé no coração de Pedro e ele quis também andar sobre as águas junto com Jesus. E Cristo, vendo aquela sinceridade no coração dele, convidou ele e ele disse: "Venha, Pedro." E Pedro então começou a experimentar o sobrenatural. Mas a Bíblia diz que quando ele reparou no vento, ele começou a ficar com medo e começou a afundar. Irmãos, eu creio que essa mensagem tem muito a ver conosco. Quando a gente decide caminhar com Jesus, nós começamos muito bem, com uma fé simples, uma fé pura, capaz de nos fazer andar no sobrenatural, não é verdade? Mas logo vem as aflições da vida, as afrontas do diabo, as perseguições dentro de casa, as zombarias dos amigos, e aí a gente começa a ficar com medo de não dar conta. E nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a focar nos problemas, nas adversidades. E aí o que acontece? Nós afundamos. Mas irmãos, quando nós reconhecemos que precisamos da ajuda do Senhor e clamamos por Ele, imediatamente Jesus estende a sua mão e nos segura, assim como Ele fez com o discípulo Pedro. E agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Jesus não tem problema nenhum, Ele não tem dificuldade nenhuma em lidar com pessoas com pouca fé. Isso porque Ele tem fé suficiente para todos nós, irmãos. E mesmo quando a gente falha, Jesus está conosco para nos socorrer. Ele está conosco na fé, mas também na fraqueza. Eu falo isso porque tem pessoas aqui me ouvindo que estão se afogando nos problemas, se afogando nas tempestades da vida. Você, mulher que tem focado no seu casamento, você só chora, você lamenta, você não consegue encontrar uma luz e aí você não tem força sequer para orar. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não vai te acusar, Ele não te aponta o dedo, mas Ele te diz: busque a minha presença de todo o coração, pare de olhar para os problemas, para os defeitos das pessoas, foque em mim. Oh, meus irmãos, eu creio que Jesus está aqui hoje
e Ele quer te estender a mão, Ele quer que você volte a caminhar sobre as águas. Você que um dia experimentou o poder dele, é hora de você voltar para a presença do Senhor. Eu sei que o inimigo batalha muito na sua mente, dizendo que você está em pecado, que você não merece o perdão, que Deus não está com você, afinal de contas, você tem tantas coisas para melhorar. Mas ouça o que eu vou te falar agora. Jesus quer que você venha como você está, e quem vai transformar a sua vida é Ele. Não queira mudar tudo primeiro para ir até Jesus, porque senão você nunca voltará para a presença dele, entendeu? Nós, irmãos, não podemos dar frutos se não for com a ajuda de Jesus. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu resolvi trazer para você essa palavra hoje, porque eu sei que muitas vezes nós não temos fé suficiente, mas eu quero que você saiba que Jesus, Ele nos ajuda quando nós temos muita fé, mas também quando nós estamos fracos, sem condições de crer, de orar, de ler a Bíblia, e isso nos mostra o quanto Ele nos ama. A ajuda de Jesus, assim como foi com o discípulo Pedro, ela não está relacionada apenas à nossa fé, mas à intenção do nosso coração. Irmãos, quando eu me converti, eu tinha tantas coisas ainda a serem resolvidas, tantas pendências. É claro que eu ainda passo por problemas, eu tenho dificuldades também, mas no começo sempre é mais difícil, né? E então eu fazia a seguinte oração: Deus, olha para dentro de mim, veja a sinceridade, a intenção do meu coração. Irmãos, eu posso dizer a cada um de vocês que Deus, Ele sabe exatamente onde está a nossa maior fraqueza, e Ele sabe também do nosso desejo de estar com Ele. E já que nós estamos falando de fraqueza, eu me lembrei aqui agora do apóstolo Paulo. Aquele homem era um homem muito forte, um homem muito inteligente, muito sábio. E mesmo quando ele se converteu, talvez ele tivesse que lutar com o orgulho, com a autossuficiência. Afinal de contas, ele era imbatível nos discursos, era um homem extremamente inteligente. Mas a Bíblia diz que um dia ele se deparou com uma fraqueza. E até hoje os estudiosos tentam entender qual era essa fraqueza, no qual o apóstolo Paulo chamou de espinho na carne. Nós não sabemos exatamente se ele estava enfrentando tentações, perseguições ou algum tipo de doença, mas a verdade é que a sua fraqueza trouxe a ele uma revelação muito maior da graça de Deus. Paulo já tinha recebido muitas revelações do Senhor e ele tinha escrito grande parte do Novo Testamento. Por isso é natural que ele se sentisse orgulhoso ou que talvez ele pensasse que fosse mais especial do que as outras pessoas. Mas irmãos, quando o deserto chega na vida de uma pessoa, a pessoa se quebranta, a pessoa se abre completamente para o Senhor, e as forças do apóstolo Paulo se esgotaram, e foi naquele momento que ele começou a clamar. E ele disse que clamou por 3 vezes e Deus não respondeu sua oração. Mas no final ele começou a entender a revelação de Deus, e o próprio Senhor falou com ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu permiti esse espinho na carne, esse sofrimento, para que você não se ensoberbecesse, para que você não se orgulhasse. Irmãos, ao invés de acabar com o problema, Deus deu para Paulo uma força sobrenatural, uma força para superar aquela situação, e ele disse que a graça dele era suficiente. Eu não sei o que você está vivendo agora, eu não sei quais são as lutas, as dificuldades, mas eu sei que Deus está te fortalecendo neste exato momento. As ondas do mar estão tentando te afogar e aí você pensa que precisa ser forte o bastante para superar tudo isso. Mas na verdade, quem não vai deixar você se afundar é Jesus. Amém? É justamente quando você reconhece as suas fraquezas e você clama por socorro que a graça do Senhor te alcança. Então nós vamos orar agora e eu quero muito que você sempre se lembre disso. Jesus está com você na fé, mas também na fraqueza. Não queira se esconder do Senhor, não queira fugir da presença dEle. Simplesmente abra o seu coração, confesse os seus pecados, e a Bíblia diz que o Senhor é fiel para perdoar e purificar o seu coração de toda a maldade. Aleluia! Então agora nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que você possa escrever aqui nos comentários: Deus falou comigo agora. E isso vai incentivar as outras pessoas a quererem orar e receber a mensagem também, tá bom? E depois da oração, eu quero te pedir um favor. Clique no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo e selecione depois o WhatsApp e as pessoas a quem você vai enviar. Eu creio que Deus vai te usar poderosamente.
Irmãos, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que começaram a compartilhar as orações e o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no coração delas. E muitas se converteram, muitas se renderam a Jesus. Aleluia! Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó, meu Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, meu Pai, pelo ar que nós respiramos e também pelas dificuldades que a gente enfrenta. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor tem nos livrado de todas elas. É isso que diz a tua palavra no Salmo 34, o versículo 19. Ó, meu Deus, eu coloco diante de ti agora a vida desta mulher, a vida deste homem. Muitos, meu Pai, agora estão chorando, ó Deus, porque eles não têm forças mais. Eles não conseguem mais sair dessa situação. Todo dia, meu Pai, é uma batalha. Parece que eles nunca serão felizes de verdade. Mas Jesus, eu te peço agora, estende a tua mão, socorre, Senhor. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão se afogando nos problemas, assim como o discípulo Pedro. Ele tinha uma boa intenção, mas ele acabou fraquejando, ele acabou olhando com um olhar racional, e ele começou a ver que é impossível uma pessoa caminhar sobre as águas. Mas ele se esqueceu naquele momento que foi Jesus quem o convidou a andar sobre as águas. Por isso eu te peço, Senhor, convida-nos para andar no sobrenatural, que nós não venhamos fazer isso para querer mostrar aos outros o quanto nós somos poderosos, fortes. Não, meu Pai, nós queremos andar no sobrenatural para mostrar às pessoas o poder do Senhor. O poder e a glória pertencem somente a Ti. Ó, meu Deus, neste momento eu agradeço pelos grandes livramentos que o Senhor já nos deu. Quantos milagres nós já vivenciamos, quantas bênçãos. É impossível nós nos lembrarmos de tudo que o Senhor já fez, mas eu te agradeço, Pai, neste momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor abriu essa porta, essa corrente de fé, de oração, que tem crescido a cada dia. E eu peço, meu Pai, que ela venha se estender cada dia mais, que mais e mais pessoas sejam tocadas pela Tua palavra. Ó, meu Deus, traga pessoas de outras religiões, pessoas que precisam conhecer Jesus de verdade, pessoas que precisam de um propósito na vida. Senhor, eu oro por cada um agora que ainda tem essa indecisão, não sabe como será o futuro, muitas vezes está com medo, se sente angustiado, depressivo. Jesus, dá uma saída, Senhor. Ilumina o caminho dessa pessoa, que ela consiga enxergar um futuro de paz, de esperança, porque é exatamente isso que o Senhor tem para nós, um futuro abençoado. O Senhor tem para nós a ressurreição. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse que se nós crermos nele, ainda que morramos, nós viveremos eternamente. Ó Jesus, obrigado, porque esse tempo aqui na terra é muito passageiro. Nós estamos aqui de passagem, mas eu creio que um dia iremos ao teu encontro de uma vez por todas. E aí nós iremos nos abraçar, iremos nos encontrar com irmãos queridos. E Pai, eu só tenho que te agradecer, porque diante desse mundo tão mau, o Senhor tem nos guardado da maldade, o Senhor tem nos livrado de pessoas mal intencionadas. Eu te agradeço, Jesus, e eu aproveito essa oportunidade para pedir também, proteja, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, os nossos familiares. Não nos deixe ser contaminados pelo pecado. Nós queremos estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Jesus, é em teu nome que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer em nossas vidas. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso.
Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente,
mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença, porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer.
E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção.
Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito